Muito boa noite para quem está conectado aqui no YouTube. A gente vai começar mais essa nossa live de todas as quartas-feiras. Então, como eu estava falando, né? Vera que vende cosméticos. Se vocês quiserem já escrever o que vocês vendem, né? O setor de vocês, o que é a loja de vocês, já deixa no comentário, porque aí eu consigo ir fazendo trazendo os exemplos, né? Para ficar mais prático para vocês colocarem em prática depois, porque, como sempre, essa é a ideia, né? A ideia é a gente conversar aqui, bater um papo, eu trazer um pouco do meu conhecimento de marketing, vendas, para você poder colocar aí na sua loja em prática e vender muito, que é o que todos queremos, né? Então, hoje eu separei um tema aqui para a gente conversar, que é esse daqui de produto destino e produto impulso. Eu vou explicar bem o que é isso e qual que é o papel de cada um deles na sua loja, porque é muito estratégico, vocês vão ver, entender muito bem quais são esses tipos de produto, como é que a gente usa deles para fazer com que a venda para o nosso cliente seja feita com mais valor, com mais volume, enfim, que a gente traga mais clientes para a loja. Então é muito importante entender esse conceito do que é um produto destino, do que é um produto de impulso, e até o final dessa live aqui vocês vão entender direitinho, vocês vão ver que vai ter um outro olhar em relação a como você pode tirar vantagem disso e para você usar aí para fazer isso acontecer. Boa noite, Rosana, boa noite, Simone, que bom ter vocês aqui também. Então vamos lá, eu estou olhando para cá porque minha tela está aqui, está invertida. Para quem não me conhece, tem alguém que está chegando pela primeira vez aqui hoje. Meu nome é Renata, né? Então eu trabalho em marketing, vendas há mais de 20 anos. Eu sempre trabalhei em grandes empresas, grandes marcas. E aí, ao longo desse tempo, eu tenho acumulado muita experiência para fazer essas empresas faturarem muito com marketing, vendas, com ações de vendas, enfim, então tenho muita experiência nisso. E eu senti uma vontade muito grande de ajudar mais pessoas e não só ficar trabalhando para as marcas. E aí, por isso, eu construí esse canal do Trampolim de Negócios para a gente trocar mais experiência, para eu levar para vocês todo esse conhecimento, levar para vocês esses segredos que muitas vezes as grandes marcas têm e que não está acessível para todo mundo que tem uma loja, que quer vender mais. Então, esse canal eu faço isso, eu ajudo vocês a conhecer um pouco mais de todas essas estratégias e, claro, alcançar uma venda consistente, que é a venda em dobro todos os dias, tá? E eu queria comentar com vocês um pouco, começar um pouco a contar do que é essa ideia que eu trouxe aqui, né? Eu normalmente trago muitas ideias para vocês, trago algumas coisas, vai ter essa data, vai ter essa outra data, então você pode fazer isso, aquilo. E eu senti uma necessidade de trazer um pouco para vocês também alguns conteúdos mais conceituais, por assim dizer, né? Então, coisas que estão por trás de uma boa ideia. E aí, se vocês gostarem, depois eu vou trazer mais desse tipo de conteúdo também. E aqui, para a gente começar e para eu colocar para vocês o que é o que a gente vai falar, né? A gente está falando de dois tipos de produto. E quando eu falo dois tipos de produto, não são produtos que são diferentes do que você vai vender na sua loja, mas são produtos que têm funções diferentes. Então, eu vou falar um pouco aqui o que acontece comigo numa padaria, tá? Então, assim, essa é uma padaria que, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tá lotada de coisa. Eu amo uma padaria. Gente, vocês gostam de padaria? Eu adoro ir na padaria porque, assim, só aquele cheirinho, né, de pão, aquela variedade toda, eu acho sempre uma delícia. E quando eu vou na padaria, eu normalmente vou porque eu quero alguma coisa. Então, eu vou lá porque eu quero comprar pão. Então, eu falo assim, eu preciso comprar pão, quero comprar leite, vou pegar algum queijo, enfim. Normalmente, eu vou na padaria com com um objetivo, né? Então, eu vou lá porque eu quero comprar algum tipo de produto específico. Porém, eu nunca saio da padaria só com aquilo que eu fui comprar. Não, ainda mais se eu for com meus filhos, hein? Se eu for com meus filhos, parece que não sei o que acontece, que eu vou lá para gastar R$5 do pãozinho e quando eu vejo a conta já está para mais de R$30. Porque é tanta coisa que tem ali que a gente começa, eu quero então agora eu vou aproveitar e levar um pão de queijo, saiu fresquinho, alguma rosquinha, alguma coisa ali, então também quero. Então quando eu vejo, eu fui na padaria para comprar o pão e eu saí de lá com várias outras coisas. Isso é muito normal. Eu falo assim, quando eu tô de dieta, que é quase sempre, eu fico assim, eu não posso nem ir na padaria, eu tenho que, né, alguém vai para comprar, porque senão é muito tentador.
E isso não é ao acaso que acontece. É aí que mora o que a gente está conversando, né? O que eu quero conversar um pouco com vocês, essa questão de produto destino e produto de impulso. Porque a gente, quando vai em um estabelecimento, quando a gente vai numa loja, a gente normalmente vai porque está buscando alguma coisa. Então, assim, esse é o nosso destino, é isso que a gente quer, mas a gente acaba sendo influenciado por muitas outras coisas que estão ao redor, assim como esse efeito padaria, né? Então eu vou por conta de uma coisa, mas aí quando eu chego lá, eu sou atraída por outras tantas. Isso não acontece ao acaso, e quanto mais a gente tiver esse olhar para a nossa loja, mais a gente consegue fazer ela vender mais. Porque muitas vezes a gente fica ali, né, parado numa, ou a gente coloca todos os nossos produtos como se fossem parte da mesma cesta. Então é muito comum eu olhar para alguma loja e eu ver que está tudo exposto do mesmo jeito. A gente não pensa os produtos de formas diferentes. A gente não pensa que o cliente ele vai lá para uma razão, por uma razão específica, e escolhe um tipo de produto e outro produto não necessariamente ele está considerando comprar ele. Só que é muito comum a gente ir em lojas que não têm esse pensamento e elas tratam como se todos os produtos fizessem parte da mesma cesta, do mesmo tipo, né? Então imagina aqui que eu tenho uma cesta de frutas e aqui eu tenho, né, se você vende roupa, por exemplo, aqui pode ter a calça, a camisa, a saia, o acessório, enfim, tá tudo ali seus produtos diferentes. Se você vende cosmético, então aqui tá o hidratante, o perfume, a maquiagem, enfim, é como se a gente tivesse todos eles dentro da mesma cesta e a gente tratasse eles todos da mesma forma. E a verdade é que para a gente, como cliente, não é assim que funciona. E para a gente, como loja, é quase como se a gente tivesse que guiar o nosso cliente também em relação a como que ele vai ver os produtos que a gente tem. Porque cada um vai ter essa característica, essa função diferente, tá? Então, o problema aqui, e aí isso vai ficar tudo mais claro ao longo dessa nossa conversa, mas o problema é quando a gente pega todos os produtos que a gente vende e considera eles todos iguais, como se eles fizessem parte da mesma cesta e do mesmo tipo de produto. O que a gente precisa fazer é começar a olhar eles por qual função que eles fazem dentro da nossa loja. Então, se eu pego esse mesmo exemplo de cesta de fruta, né, e eu trago esses exemplos mais para a gente conseguir visualizar bem, não necessariamente é só para uma venda de uma quitanda, enfim, uma banca de frutas, mas quando eu pego esse exemplo, eu tenho a cesta que está com tudo ali dentro, tudo da mesma forma e sendo tratado igual, e eu olho para aquela cesta e começo a falar assim, não, esse grupo de produtos aqui vai servir para uma coisa, esse grupo de produtos aqui vai servir para outra coisa, esse grupo de produtos vai servir para outra estratégia, outra experiência para o meu cliente. Então, quando eu separo as frutas, o que eu começo a pensar? Ah, tem as frutas que são frutas de dia a dia, por exemplo, então a laranja, a maçã, então são produtos que as pessoas vão comprar com mais quantidade e que muito provavelmente vai fazer com que ela venha mais vezes na minha loja. Ela vai vir para comprar aquele produto porque aquele produto faz parte do dia a dia dela. Normalmente isso é um produto destino, então é aquele produto que ela fala assim, eu vou lá porque eu preciso daquilo. Então é aquele produto que está ali rotineiro na vida dela. Então quando a gente fala de cosmético, por isso que é bom vocês me escreverem aqui o que vocês vendem, porque aí eu começo a fazer essa tradução também para a loja de vocês, tá? Então não deixa de escrever aqui nos comentários para eu acompanhar. Então, quando eu falo de cosmético, por exemplo, para dar uma ideia para vocês, o que é mais comum de ser comprado? Ah, é mais comum de ser comprado produtos que a gente usa mais vezes. Então, eu vou comprar mais sabonete, por exemplo. Ah, eu vou comprar hidratante. Eu vou comprar presente. Então, assim, eu vou na loja porque eu preciso comprar um presente. Então, quando a gente sabe o que é a razão pela qual o nosso cliente está indo para a nossa loja, que é aquela forma mais, o primeiro produto, né? Aquilo que ela pensou em, a razão pela qual ela está ali, é o que a gente normalmente chama de produto destino. Então, ela foi lá por conta disso, tá? E aí, quando eu olho, né, seguindo nesse exemplo aqui da banca de fruta, eu vou ter frutas que não necessariamente a pessoa estava ali pensando em comprar. Então, vamos pensar que eu tenho as frutas mais
premium, assim, de alguma forma, são as frutas mais caras, são as frutas que são mais especiais, então vou colocar um morango, vamos colocar uma uva sem semente, né? Tô pensando aqui num grupo de frutas que não necessariamente a pessoa foi na minha loja para comprar, mas porque ela viu aquele produto ali, ela vai se sentir tentada a experimentar, ela vai se sentir tentada a comprar ele, além da maçã e da banana e da laranja que ela compra usualmente. E aí esses produtos, eles se qualificam como se fossem os produtos de impulso. Então é aquele produto que ela não foi ali para aquilo, mas porque ele estava ali de um jeito muito estratégico, de um jeito que ela olhou para ele e falou assim, nossa, que vontade que me deu de comprar este morango, ela acaba levando também. Então a gente tem essa dualidade, né, de eu fiz, meu cliente veio na minha loja por conta da laranja, mas eu fiz o morango ser tão atrativo que eu faço ela levar também. O que acontece se eu pego a laranja e coloco a laranja muito fácil acesso e o morango fica lá escondido? Ela não vai ver o morango, ela não vai pensar no morango, ela nem vai lembrar que ele existe, ela não vai comprar. Então, o que normalmente, quando a gente pega uma grande loja, uma loja que pensa muito estrategicamente nessa posição, nessa postura de como que eu vou exibir meus produtos, ela faz com que você pegue o seu produto destino. Até você chegar no seu produto destino, você vai ser impactado, você vai ser de alguma forma, você vai ser muito tentado a comprar muitos outros produtos que funcionam como impulso. Você não foi lá para aquilo, mas você vai ver o morango, você vai ver a uva, você vai ver o chocolatinho, você vai ver várias coisas ali ao longo do seu, né, do caminho que você vai fazer na loja. E a chance de você comprar alguma coisa por impulso, e aí por isso que é impulso, você compra no impulso mesmo de ter visto, de ter gostado, é muito maior. Então, o seu caminho até o seu produto destino vai fazer com que você consiga vender mais outras coisas, tá? Então, essa relação ela é muito importante. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de cosmético, né? Que vocês escreveram aqui, cosmético, presente. Então, a pessoa foi para comprar um presente, vamos ver quem nunca aconteceu isso dentro de uma loja, né? Eu, às vezes, vou falar assim, eu gosto, né? Tem muita gente, dar cosmético de presente é muito comum, né? Pra gente, a gente faz muito isso. Então, imagina que eu fui na loja para comprar um presente, para fazer, sei lá, um kitzinho ali para dar para alguém. Quantas vezes a gente não foi comprar um presente e aí olhou um creminho de mão que estava sendo lançado, um batom diferente, uma coisinha e acabou levando também. Então, dentro dessa relação, é como se eu vendo presente, a pessoa vai lá na minha loja para isso, mas eu faço o caminho até ela comprar o presente, ter outras coisas, ter outros produtos ali muito tentadores que faz com que a pessoa compre mais um item por outra razão. Muito pelo impulso, provavelmente, né? Então, essa relação, ela é importante você entender e usar isso a seu favor na sua loja. Simone está perguntando, né? Um produto pode estar em mais de um grupo? Pode, porque quem determina quem é o produto destino e quem é o produto impulso é a pessoa que está comprando. Então, você pode ter situações, nunca vai ser preto no branco, né? O que eu falo, assim, não é porque um produto que usualmente é de impulso, ele vai ser sempre impulso, tá? Então, vou dar até o exemplo da padaria. É muito comum eu ir na padaria porque eu preciso comprar pão. E aí eu vou pagar o meu pão, tem chiclete ali, eu vou lá e pego um chiclete. Tá? Então, assim, é muito comum quando eu pego nesse exemplo, eu vou na padaria, o produto destino é o pão, porque eu fui lá para isso, e o meu produto de impulso é o chiclete que eu peguei ali no caixa. Algumas vezes eu fui na padaria porque eu queria o chiclete. Então eu fui para comprar chiclete porque era aquilo que eu precisava realmente. Então, nessa hora, o chiclete é o produto destino. Então, eu sei que na padaria eu tenho chiclete, e aí eu vou lá e compro. Quando que acontece essa dualidade, né? É quando você sabe que naquele lugar tem as duas coisas. Então, quando eu sei que na padaria eu vou comprar pão, e eu vou encontrar chiclete, e eu vou encontrar o docinho, e eu vou encontrar o refrigerante, então eu acabo que faço com que a padaria ela seja uma opção de destino para quando eu preciso dessas coisas. Quando o produto é mais por impulso clássico, assim, é quando a gente não sabe que naquele lugar tem. Então, vou dar um outro exemplo. Eu fui numa papelaria outro dia
e eu estava precisando de um guarda-chuva. Eu nunca iria para uma papelaria para comprar um guarda-chuva, porque eu não imaginaria que tem um guarda-chuva ali. Então eu comprei o guarda-chuva só porque ele estava ali naquele momento que eu precisava de um. Então aí nesse caso, quando o produto é muito diferente do que você usualmente vende ou do que as pessoas entendem que você vende, aí ele acaba sendo um produto muito mais de impulso, porque a pessoa não vai nunca lá para comprar isso porque ela não vai fazer essa relação. Tá? Então vamos pensar, Simone, você tem a loja de cosmético, tá? Então você vende produtos de maquiagem, de perfumaria e tudo. Se você tá dentro disso e a pessoa chega lá e tem acessórios, então você está vendendo brincos e pulseiras também. Ela nunca vai, não vai ser destino o brinco e a pulseira, entende? Porque no final das contas ela nem sabe que você vende aquilo. Só que ela, por estar ali, pode ser que ela acabe comprando esse tipo de produto também. Então ele vira um produto puramente de impulso para você, tá? Então sim, os produtos podem estar dentro dos dois grupos. Ele só funciona assim quando de fato o teu cliente é ele que vai definir o que é um produto de impulso e destino na vida real, né, do que acontece. Por que é importante a gente saber isso? Tem essa variação, tem hora que um produto vai ser de destino, tem hora que eu vou comprar o chiclete por impulso, tem hora que eu vou comprar o chiclete pelo que eu quero. Mas por isso que eu vou reforçar, porque sempre reforço isso e é muito importante, que é o quanto a gente conhece o nosso cliente. Quanto mais a gente está conectado com o nosso cliente, quanto mais a gente escuta o que ele está falando, mais a gente vai saber o porquê que ele está indo para a nossa loja. Então, mais a gente vai entender, na frequência total de vendas, quantas vezes essa pessoa foi lá para comprar um presente, quantas vezes essa pessoa foi lá para comprar um batom, quantas vezes as pessoas foram lá para comprar o perfume. Então, você vai saber, por conhecer cada vez mais os clientes, por ter as informações anotadas dentro de sistemas, enfim, você vai saber que o seu produto destino, na maioria das vezes, é tal produto. E você vai saber que, na maioria das vezes, tal produto, ele é uma compra por impulso. E aí é muito importante você ter essa informação. Então, quanto mais, a gente entende esse conceito, e dois, a gente entende o comportamento do nosso cliente dentro da loja, dentro da compra daquilo que a gente está fazendo, isso é uma informação que tem um valor, assim, de ouro. Porque aí a gente consegue planejar a compra do nosso cliente. É como se a gente ganhasse um superpoder, né? Na hora que eu sei isso, eu ganho um superpoder de fazer o meu cliente ir na direção que eu quero que ele vá. Então, eu não vou deixar ele só ir para o destino. Eu nunca vou colocar, você nunca vai numa padaria que o pão vai estar logo de cara na sua porta. Você nunca vai ver isso, nunca mesmo. Você nunca vai no supermercado e o açougue, que é um produto clássico de destino do açougue, vai estar logo de cara no mercado. Porque ele vai fazer o quê? Se o destino é comprar a carne, ele vai fazer você atravessar o supermercado inteiro para encontrar carne. Porque ele quer mais é que você veja várias outras possibilidades que você vai comprar por impulso até chegar no seu destino dentro da loja. Então, quando você faz isso, quando você entende isso, você consegue fazer com que a sua loja ela comece a ter essa você começa a guiar o seu cliente para ele ver as coisas do jeito que você entende que é mais estratégico que ele veja, né? Então, assim, outro clássico exemplo de quando a gente fala de produto por impulso é a parte do caixa. Então, qualquer coisa que tem no caixa, de qualquer loja que vocês vão, da padaria, do mercadinho, da loja de roupa, da papelaria, enfim, de qualquer loja que vocês vão. Se tem um caixa na hora do pagamento e o produto que está ali do lado não é um produto clássico de impulso, você está perdendo venda. Porque a pessoa, quando está ali pagando, naturalmente ela está assim, ó. Não sei vocês, né? Eu que sou da papelaria, né? Tudo de verdade, meus lápis, caneta. Então, assim, não aguento ver uma borrachinha, uma caneta, uma coisinha ali na hora de pagar a conta, que eu já fico fuçando e eu fico atraída pelaquilo. Então, é um clássico produto por impulso, é o que você coloca ali perto do caixa, né? Então, porque você vai fazer o quê? A pessoa está ali pagando, ela já está esperando, naturalmente ela vai querer comprar uma coisinha a mais, vai se sentir tentada a somar alguma coisa a mais. E não necessariamente vão ser produtos muito caros ou, né, principalmente relacionado àquilo que você já está vendendo para ela dentro da loja, né? Então você vai ver que assim, vai somar uma coisinha a mais, vai somar outra, é o chiclete do restaurante, é o bombom, Só que tudo isso, quando a gente
contabiliza, faz a gente vender em dobro, faz a gente vender muito mais. Tem uma aluna minha que ela tem papelaria. E aí a gente fez uma estratégia como essa para ela, né? Então, assim, ela tinha no caixa dela, ali na hora que ela vende, ela tem a papelaria, ela faz o xerox, a impressão. Não sei se tem alguém que tem papelaria aqui, se já comentou alguma coisa de papelaria, mas ela tinha no caixa dela produtos como linha, agulha, né? Nesse espaço que é o espaço de produto de impulso. E assim, por impulso, você não compra agulha e linha, né? Nossa, estou precisando aqui de uma linha e uma agulha. Você vai quando você precisa, né? Estou precisando, eu vou na loja e compro. E não assim, né? Você não fica tentado a comprar uma agulha. E aí a gente fez uma estratégia de inverter isso. Coloca os produtos de linha, agulha para um outro lugar e ali do lado coloca o caderninho, a borrachinha, o lápis, um bombom, né? Então ela colocou algumas coisinhas de comida e aí a pessoa ia tirar o xerox de R$2, de R$3, né? R$10 até ali que ela ia fazer a impressão e quando ela via a conta tinha aumentado para R$30, para R$40, porque ela falou assim, eu colocava os produtos ali e naturalmente já levava alguma coisa a mais, porque estava ali esperando a impressão. Então, quando a gente sabe essa relação entre esses produtos, isso destrava muito o potencial, né? Então, nesse caso dela, né, para exemplificar bem, a impressão é o produto destino, a pessoa foi lá para isso, foi lá para tirar um xerox, foi lá para fazer uma impressão, e por consequência, o que ela acabou fazendo é comprou um monte de coisinha por impulso. Tá? Porque estava ali disponível. Se a borrachinha, não sei o que, tá lá do outro lado, ela não vai comprar, porque ela não está de olho nisso. Ela está de olho nisso porque está estrategicamente tudo colocado de um jeito para fazer com que o cliente se sinta tentado a levar mais. Tá claro, gente? É porque esse conceito ele é importante. Eu gastei mais tempo para explicar porque ele é importante, mas eu vou falar agora de alguns exemplos, vou mostrar algumas coisas e tudo. Mas eu acho que assim, quando a gente entende isso, de novo, isso é uma bela carta na manga para a gente que tem loja. Isso faz toda a diferença para a gente trazer valor, para fazer com que os nossos clientes façam com que a gente fature mais. Mas principalmente a gente serve eles melhor, porque quando eu organizo a loja de um jeito que faz sentido para eles também, o serviço para eles é melhor. Então muitas vezes ele queria realmente, né, ninguém vai obrigar o cliente a comprar, né, no final do dia. Mas por eu ter ali na mão dele de fácil acesso a essas opções, eu de alguma forma estou resolvendo algum problema que talvez eu não saberia que ele tinha, né? Então, é muito interessante ter essa visão e usar o espaço da sua loja a seu favor para isso. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa, estou de olho aqui no chat, vocês me contem. E se tiver mais alguém que queira falar qual que é o setor, me fala também, porque aí eu já vou também trazendo os exemplos alinhados ao que você vende. Muito bem. Então, vamos colocar em prática um pouco isso. Vou trazer um pouco de exemplo aqui para vocês visualizarem mais. O primeiro deles que é o que eu estava falando, né? Então, identificar os produtos destino, tá? Então, é muito importante você saber quais são, e a gente sabe quais são fazendo exatamente aquilo que eu estava falando, né? Então, a gente vai olhar o comportamento de compra do nosso cliente, observar muito, ver o que ele faz, pelo que ele foi lá buscando o quê, e aí a partir daí a gente vai estabelecendo o que é esse produto destino, tá? Então, alguns produtos destino que fazem, né, o cliente sair de casa para buscar. Então, o clássico pão quentinho, né? Então, assim, quando a gente fala assim, eu tenho pão aqui, a gente sabe que a pessoa compra pão com mais frequência. Então, o que eu faço toda vez que a pessoa quer comprar pão, eu tenho que ser a opção dela, né? Então, o pão, ele é um clássico produto destino. Óbvio que tem dias que você fala assim, eu não estava querendo um pão, não estava com vontade de comer isso, né? Talvez eu nem estou com fome, mas eu vejo uma placa do pão quentinho, eu já entro, vira um impulso. Mas em linhas gerais, a gente vai na padaria para comprar pão porque a gente já pensou nisso, a gente saiu planejado de casa para comprar o pão.
A gente saiu de casa planejado para comprar leite, para comprar carne, né? São produtos que a gente já sai planejado para comprar. Ah, eu me planejei para ir comprar um produto. Então, assim, eu quero comprar, eu vi esse produto aqui na propaganda. Então, por exemplo, eu vi esse produto aqui que é um cosmético especial e tudo, eu vi ele na propaganda, porque a gente, né, vamos pensar que isso tudo é uma cadeia de ações que a gente vai fazendo para fazer com que o cliente compre. E eu sei que só tem aqui nessa loja, né? Então, assim, ó, só tem aqui. Então, eu vi esse produto aqui na propaganda, então eu fui na loja porque só tem nessa loja. Né? Então, essa é uma outra forma de pensar em produto destino. Coisas que só tem com exclusividade na sua loja, coisas que só você faz, algo que seja mais inovador, algo que só você. Vamos pensar que você foi em alguma loja que você comprou alguma coisa que só você tem disponível ali para vender. Ou a forma que você vende, só você vende aquilo, isso, quanto mais isso é conhecido, mais se transforma num produto destino. Porque aí as pessoas vão falar assim, só tem lá. Então, quando eu preciso disso, eu vou até a loja, tá? Então, não é só, aqui é importante eu pontuar, né? Não é só o produto cotidiano que acontece isso, que ele é o destino, né? Aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho certeza que esse produto aqui deve custar mais de R$ 200, ainda mais que vende na Sephora, que é uma loja de cosmético muito cara, né? Produtos muito importados, enfim. Então, ele é um produto destino porque só vende lá e eu fui lá para comprar ele. Né? Então acaba que se coloca dentro dessa perspectiva também, tá? Óbvio que a pessoa vai na padaria muito mais vezes do que comprar esse produto, mas ele não deixa de ser um produto destino também. Um outro exemplo aqui, ó, quando eu faço um festival de alguma coisa, né? Então, por exemplo, não precisa ser só o dia a dia que eu tenho, mas eu tô fazendo uma oferta especial, eu estou fazendo um produto especial, eu fiz vamos pensar que agora tá inverno, ou teve a festa junina, né? Então aqui eu montei no meu restaurante, eu montei aqui na minha loja o Festival da Pamonha. Então, eu comuniquei para o meu cliente e porque ele sabe que eu tenho o Festival da Pamonha, ele foi na minha loja. Então, eu fiz a pamonha, nesse caso, ser o meu destino naquele momento. Então, vamos pensar que você está vendendo alguma coisa. Chegou, vou falar de papelaria, né? O livrinho lá de pintar, o tipo Bob Goods. Então, assim, quando você faz um post na internet que você fala assim, olha, renovei o estoque de Bob Goods, que estava em falta. As pessoas vão ir para a sua loja por conta daquilo. Tá? Então, quando a gente faz uma ação, quando a gente coloca algum produto específico que gere esse interesse, isso é uma forma de fazer com que a gente tenha produtos destino na nossa loja, que a gente faça o cliente querer ir até lá para comprar aquilo. E aí isso é uma estratégia muito legal e por isso que é bom saber que ela existe, porque isso é uma boa forma de você atrair cliente na sua loja. Então ele vai lá por conta daquilo. E aí como é que você faz essa novidade? Aqui é um festival da pamonha, não necessariamente vende pamonha sempre, mas nesse momento ou toda terça-feira tem pamonha. Então quando é terça-feira eu vou nesse lugar porque tem pamonha. Tá? Então, assim, eu fui no meu salão de cabeleireiro toda quarta-feira porque tem alguma massagem especial. Eu vou no. Vamos pegar um exemplo aqui, um outro exemplo que vocês possam ter de loja, de cosmético mesmo. Né? Eu vou na loja de cosmético no final de semana porque vai ter uma parte especial de maquiagem, porque vai ter o lançamento de algum produto específico, porque vai ter uma degustação, porque vai ter alguma coisa. Então eu acabo fazendo com que essa ação, com que esse produto vire meu destino, porque eu vou fazer as pessoas irem até lá para isso. Tá? Então é importante pensar um pouco nesse ciclo e aí você também pode fazer. Então, vamos pensar assim em roupa também, né? Não sei se tem alguém que vende roupa que está aqui conectado. Mas assim, eu tenho a roupa que é do dia a dia, então eu vou lá para comprar uma calça, eu vou lá para comprar um lançamento, agora está fazendo frio, então eu vou porque eu quero roupa de frio, e aí o produto destino vira roupa de frio, por exemplo, porque está inverno. Tá? Então, assim, são exemplos de ter esse produto destino. Você pode ter tantos que você já vende, então eu já venderia roupa de frio. Mas eu faço um olhar mais interessante para fazer com que as pessoas venham na minha loja para isso.
Vão me falando se tá ficando claro, tá? Se tem alguma dúvida, porque aí eu vou ajudando vocês a entender e a principalmente trazer isso para a loja de vocês, tá? Porque o importante é entender, obviamente, o conceito, mas também aplicar isso dentro do que vocês fazem. Porque agora vem a coisa que é o impulso. Então, quando eu sei o meu destino, quando eu entendi pelo que a pessoa vai na minha loja, aí é a hora de eu falar assim, quais são os produtos a mais que eu vou oferecer e a forma como eu vou oferecer para ela ter impulso para aumentar o ticket médio. Então eu quero fazer com que ela gaste mais. Então vamos pensar que hoje na minha loja, quando o cliente que entra, ele gasta numa média de R$100. Porque eu sei da estratégia de produto destino e produto impulso, se eu deixo ela só ir na minha loja para comprar o produto destino, ela vai continuar gastando R$100. Mas sabendo que existe produto de impulso, eu vou preparar produtos que vão fazer ela gastar 115, 120. Então eu não vou fazer ela gastar o dobro ali em cada transação. Pode até ser, se for uma transação menor, eventualmente pode acontecer. Mas eu vou fazer com que ela gaste mais do que ela planejou gastar. Porque aí eu vou ter os produtos de impulso como apoio. Então, eu fiz ela ir por um grupo de produtos, por uma promoção, por uma ação, por um lançamento, por algo que eu tenho ali de muito interessante ou que é muito necessário e cotidiano dela usar, só que eu vou oferecer o produto por impulso para ela para ganhar mais dinheiro. Para aproveitar a visita dela, né? A gente já sabe que é tão difícil, às vezes, o cliente ir na nossa loja, né? A gente já briga tanto para fazer com que o cliente entre, com que ele esteja ali, com que ele, de fato, né, se conecte com a gente como loja, que a gente não seja esquecido de alguma forma. Então, todas essas coisas que eu escuto muito, que a gente conversa muito ao longo desses nossos encontros, que quando ele está ali, eu preciso tirar o melhor proveito dele, né? Então, por isso os produtos de impulso são bons, tá? E aí a gente nunca tem que ficar satisfeito com o que ele costuma gastar, a gente tem que buscar sempre que ele gaste mais. E aí, alguns exemplos aqui, né? Eu falei do chiclete, que é o clássico, gente. Chiclete é o clássico produto por impulso. Dificilmente você vai ver no mercado, em algum lugar que venda, né, chiclete, você vai ver o chiclete num lugar escondido, porque é muito difícil que a pessoa vá, a não ser que seja uma doceria, né, que aí tem muitos chicletes e aí tem uma gôndola inteira de chicletes, mas no geral, chiclete é um produto muito de impulso. É aquele produto que você pega ali, tá aqui passando e pega um chiclete, pega ali. Então, você normalmente, esse é um exemplo clássico, para cá, né? É um exemplo clássico de produto por impulso, né? Um exemplo clássico de produto que funciona para você somar. Então, eu fui num restaurante, gastei o dinheiro lá do quilo que eu comprei, quando eu vou pagar no caixa, o que tem do lado? Um chiclete. Né? Então, assim, eu acabo que de alguma forma estou fazendo esse caminho conjunto. E aí tem um pulo da gata que é muito importante quando a gente pensa nisso, né? Porque quando eu penso no produto por impulso, se ele está muito conectado com o que eu preciso, maior vai ser a chance do impulso acontecer, tá? Então, assim, eu saí do dentista e aí eu vou ter um negocinho de chiclete para comprar? Dificilmente eu vou comprar, né? Assim, porque eu não tô com a cabeça no chiclete. Mas eu acabei de comer. Teoricamente precisava escovar os dentes. Estou na rua. O chiclete funciona ali como uma forma de resolver um eventual problema que eu tenha. Então, assim, a conexão desse produto com o momento que eu estou ali, ela é muito importante, tá? Então, vou dar um outro exemplo aqui de algo que pode acontecer. Então, sei lá, eu fui numa loja de sapato, que eu comprei o sapato e tudo. Tô lá no caixa, a pessoa estava me vendendo e me ofereceu um produto para limpar couro de sapato. Então, na loja mesmo, não faz sentido tal produto ali para limpar o couro do sapato, as pessoas estão vendendo sapato. Mas no caixa, na hora que eu estou pagando, olha, para você limpar esse sapato, tá aqui esse produto que é complementar aquilo que eu preciso e o que faz eu aumentar o ticket de venda. Tá? Então, essa complementaridade é um pulo da gata, assim, pra gente não vender coisas aleatórias, né? Então, eu tô ali comprando sapato, e aí vem me vender o que pode ser? Tem tanta coisa que a gente pode vender por impulso, mas vem me vender um chiclete mesmo. Sei lá, né? Assim, não faz muito sentido, né? Então é importante, assim, não é toda loja que pode vender chiclete, colocar chiclete ali do lado, porque tem coisa que não vai fazer sentido, tá? Então, quanto mais a gente conseguir essa conexão de
um produto complementar é bom. Que mais? Aqui tem algum exemplo. Exemplos de funcionalidade. Aqui é tudo produto por impulso. Ó, esse daqui é como se fosse um displayzinho, né? Que tem carregador, fone de ouvido. Então são todos produtos ali que estava num hotel, esse. Então esse aqui é um display que está no hotel, então assim, esqueci, tô precisando, eu acho que eu vou precisar, então você já tem essa coisa desse produto por impulso para levar. Esse fim de semana eu tava também era um Uber, e aí no Uber também tinha umas coisinhas assim, que é muito isso, né? Aqueles produtos que quando o Uber faz esse display, né, esse móvelzinho que coloca ali um monte de produto, pode ser chiclete, ele tinha pincel, inclusive, de maquiagem, e é muito por impulso, assim, são produtos que é isso. Você não está esperando que tem aquilo ali, mas por estar ali, você já, de alguma forma, aproveita. E aí, nesse caso, é isso, é um hotel que tem fone de ouvido e coisa de tomada. Teoricamente não tem muito a ver, mas tem tudo a ver porque a gente esquece em casa essas coisas quando está viajando. Então, você já antecipa um problema que a pessoa pode ter e traz por impulso. A mesma coisa o Uber, quando ele pensou em ter esse tipo de coisa, né, ter um fone de ouvido, ter um carregador, é porque ele sabe que ele pega muito cliente que está indo trabalhar, que está ali naquela região que normalmente tem mais escritórios, né, depende de qual que é a cidade que ele está. Então ele já sabe que tem essa demanda e aí ele já coloca disponível para fazer esse impulso com a pessoa. E claramente a pessoa não vai no Uber para comprar alguma coisa, né? Então ela aproveita, por isso que é muito de impulso. Na moda a gente vê muito isso com peças que também é raro a pessoa ir para comprar, a não sei que ela precise realmente daquilo, mas assim, eu vou numa loja de. Aqui nesse caso, eu também adoro fazer isso, sabe? Eu vou porque eu preciso comprar alguma coisa de esporte, camiseta, calça, bermuda, sei lá, bola, se meus filhos estão precisando de alguma coisa de esporte, assim, aí eu vou na loja, mas pode ter certeza que eu vou sair com uma meia, gente, porque assim, a meia vai passar por mim como impulso, né? Eu não fui lá para comprar meia, mas assim, eu sempre tô precisando de meia. Eu tenho certeza, aí o pé da criança cresce, então assim, meia é um negócio que parece que toda vez que passa por mim, eu aproveito para comprar. A loja que sabe disso, o que ela faz? Ela coloca um cesto de meia muito perto, muito no meu caminho, para eu cruzar efetivamente com a meia. Porque eu não vou lembrar de comprar meia se eu não quase tropeçar nela ali na hora de eu passar pela loja, tá? Então, eles aproveitam isso fazendo um cesto, nesse caso aqui é um cesto, é simples, né? Só que colocou no meio do meu caminho, com certeza, e fez eu comprar a meia ali para fazer esse impulso adicional. Então, eu fui comprar alguma coisa, e por impulso já peguei a meia também. Que mais? Que mais? Então esses são os produtos por impulso. E aí deu para entender, né? Que assim, a pessoa foi lá para uma coisa, eu entendo ela muito bem, eu vou lá e ofereço outra e faço com que ela gaste mais dinheiro quando ela foi na minha loja. A mágica é essa, né? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu preciso conhecer o meu cliente, gente, não tem segredo, tá? Assim, impreterivelmente a gente vai cair nisso sempre quando a gente fala de marketing e vendas. Quanto mais eu entendo o meu cliente, quanto mais eu entendo por que ele está na minha loja, quanto mais eu entendo as coisas que ele precisa, como ele pode ter melhor alguma coisa, necessidade ou desejo que ele tenha atendida, mais ele vai gastar. Então, quando a gente sabe essa diferença entre destino e impulso, eu consigo montar os dois caminhos de venda, né? Eu garanto que ele vá porque ele tem um motivo muito claro para ele ir, e quando ele está lá, eu crio motivos muito claros para ele comprar mais. E assim a gente vira marqueteiros que fazem a loja vender em dobro todos os dias. O terceiro aqui é criar a experiência que mistura os dois. Tá? Então, a terceira forma aqui de fazer é a gente. Aí, Simone, é o que você estava falando, né? Pode fazer parte dos dois grupos. Aqui é uma forma como a gente cria experiência para fazer com que as duas coisas se conectem de alguma forma, né? Que eu conecto o que o cliente quer com o que ele não sabia que precisava e transformo isso numa experiência. Então, essa é uma forma que também é outro pulo da gata aqui, que é como é que você vai juntar essas duas coisas para vender mais. Então, você pode fazer do jeito que eu estava explicando, né? Então, você foi por uma coisa, eu fiz a loja, tá toda coordenada de algum jeito para ela ver as outras. Eu fui para comprar bola e cruzei com a meia e comprei a meia.
ou você pode fazer dessa forma que você já junta as duas coisas de uma vez para formar alguns outros produtos para ela. E assim é uma forma muito boa da gente criar kits, tá? Então, assim, quando a gente fala assim, vamos criar kit, vamos criar combo, a gente está juntando produto, ou a gente é mais estratégico quando a gente junta produto que é destino com produto que é impulso, porque aí eu faço com que ela automaticamente compre os dois. Ela foi lá para uma coisa e ela já viu uma vantagem para comprar o outro. Eu fui lá para comprar shampoo, mas porque eu vi a embalagem promocional do shampoo com condicionador, eu já aproveito para levar o condicionador também. Tá? Então, você já aproveita para fazer o impulso, porque está ali junto, já está feito de uma forma onde as duas coisas estão conectadas. Então, eu fui para comprar uma sombra, mas aí já tinha um kit com a sombra e 2 pincéis, e aí me parece mais vantagem levar o combo, e eu não ia levar o pincel, e eu acabo levando as duas coisas. Tá? Então, quando a gente entende essa lógica da construção dos dois, aí eu começo a fazer kits, combos, junções de produtos que são também muito mais estratégicas, porque eu faço a pessoa efetivamente levar mais do que ela iria levar num primeiro momento, tá? Então, eu faço a maquiagem, eu posso fazer com roupa quando eu junto uma calça com cinto, com uma carteira com cinto, enfim, quando eu junto coisas, quando eu junto propostas que sejam o que ela já compraria com algo que seria de impulso, e eu mostro para ela que aquilo é uma coisa melhor, tá? Então aqui é um exemplo de moda onde eu pego uma calça jeans, eu posso ir para a loja porque eu estou precisando de uma calça jeans. Mas quando eu chego na loja, eu vejo que essa calça jeans fica ótima com essa blusa, com esse casaco, essa mesma calça jeans fica boa com essa outra combinação. E aí eu que fui comprar calça jeans acabei levando outras peças que, olha só como eu mudo meu look, porque eu entendi essa proposta, né? Eu entendi esse valor que a loja está trazendo para mim. Então eu vejo vantagens muito claras de, além de levar a calça, que foi o que eu fui comprar, eu acabo levando 2 blusas porque eu já saio de lá com o look completo, tá? Ou o sapato, ou a bolsa. Aí depende do que você vende, né? A questão não é você também aumentar seu portfólio e começar a colocar um monte de produto para vender a mais do que você venderia. A lógica é você entender essas combinações dentro da sua loja, dentro do que você tem, como é que você tira o melhor proveito disso. Outro exemplo aqui. Então eu fui na papelaria porque eu precisava comprar uma canetinha, ou porque eu queria comprar o livrinho, né? Vamos pegar o exemplo do que eu estava falando, queria comprar o livrinho lá de pintar do Bobbie Goods. Mas eu cheguei lá e já tinha o kit do livrinho do Bobbie Goods, ou de 2 livrinhos do Bobbie Goods que se complementam, que tem temáticas diferentes, porque eu já descobri que os livrinhos de pintar têm temas diferentes, enfim. Então eu já cheguei lá na loja e na loja já tinha um kit, já tinha um combo, já tinha uma promoção, já tinha alguma coisa que me mostrava o livrinho que eu fui buscar, só que de um jeito mais atrativo, de um jeito que fazia com que eu visse vantagem de comprar os 2 livrinhos, ou já comprar o kit do livrinho com a caneta. E aí eu acabei já levando, né, o kit, eu levo o combo. Então, por ter visto, né, por ter feito essa estratégia, a loja faz com que eu naturalmente, ou com que a hora que eu tô lá, eu compre o produto destino e o produto por impulso, porque ela já fez mais ainda esse trabalho para mim. Ela já juntou, já pôs um preço novo, já fez uma vantagem, já colocou muito claramente ali na loja para eu me sentir muito tentada a comprar as duas coisas, tá? Isso. Simone tá falando aqui, né? Nas grandes drogarias também, atrás dos caixas tem um mundo de coisa. Farmácia, gente, farmácia é maravilhoso para fazer isso. Farmácia, assim, um dia que vocês tiverem vontade de olhar na prática isso aqui que eu tô falando, a farmácia, ela é uma grande compra por impulso, tá? E uma grande compra por impulso, assim, a dinâmica da compra por impulso lá é muito boa, porque você vai para comprar remédio, e aí, pode reparar, é o que eu tô falando, você não compra remédio chegando na farmácia. O que você faz quando você chega na farmácia? Você vai lá para o final, né? Você passa por tudo e aí você chega lá, você compra, você pega o remédio que você quer e a pessoa que está te atendendo, se você vai em grandes redes, eles ainda vão pegar e vão falar assim:
qual que é seu CPF, vão tirar um cupom para você já ter exatamente os produtos que eles querem que você compre ali naquele momento. Então, assim, você foi para comprar o remédio, você foi ali porque você precisava daquele item específico e você já sai pegando. Gente, já entro com cestinha, porque eu já até desisti de farmácia, tá? Porque eu entro na farmácia e já falo assim, eu já sei que é para comprar mais coisa. Porque eu já vou, aí eu já começo a circular ali, porque eu falo assim, tá, acho que eu tô precisando de alguma coisa. Então, assim, e aí você vai fazendo a cestinha ficar cada vez maior, né? Então, a farmácia é um ótimo exemplo para quando vocês quiserem exercitar isso e falar assim, não, eu vou entender na prática tudo isso que a Renata está falando, pode ir na farmácia que vocês vão entender direitinho como é fazer uma compra do destino virar impulso, porque ela é toda feita para isso. E aí, aqui nesse exemplo, né, da papelaria, é isso que eu estava falando, então você juntar coisas, né, e aí você pode, obviamente, né, assim, são camadas de coisas que a gente vai fazendo dentro da nossa loja, dentro da estratégia, né, dentro do que a gente faz no plano de marketing. Quanto mais criativo você é, quanto mais um calendário criativo, quanto mais ações interessantes e turbinadas você faz, mais você consegue ter essa diferenciação e mais valor. Então, por exemplo, eu pego um produto vou pegar esse mesmo exemplo aqui, tá? Então eu pego da papelaria. Tem o Bobbie Goods, que hoje é um produto destino. A pessoa vai lá para comprar esse livrinho de pintar, que chama Bobbie Goods, né? Tá uma febre, as pessoas vão porque querem isso. Eu chego lá na minha papelaria e aí eu tenho o kit do Bobbie Goods com a canetinha, com, sei lá, algum livro de instrução de como é que faz para pintar diferente. E eu chamo tudo isso de kit anti-estresse. E aí já virou outro produto com muito mais valor. Então você vai somando camadas. Então você pegou um produto destino, você colocou ali mais valor com um produto de impulso e você deu uma roupagem para isso de um jeito que a pessoa olha e fala assim: nossa, eu estou muito estressada, tem uma solução aqui. O kit anti-estresse vale muito mais do que um livrinho de pintar, do que um livrinho de pintar com uma caneta. Então, essa roupagem que a gente dá, essas camadas que a gente vai colocando dentro da nossa construção de ideia, faz com que a gente vai gerando valor e com a gente vai gerando diferenciação, tá? Mas a lógica é sempre somar coisas. Se eu faço um kit, um combo, que tem só coisa que a pessoa não está interessada, ou que seria só de impulso, é mais difícil dela comprar. Por isso que essa mistura dos dois, ela é importante, ela é interessante, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui, mas eu acho que não. Falei bastante hoje, né? Nossa, eu espero que vocês tenham entendido tudo do que eu estava falando, porque hoje eu trouxe um conceito, enfim, um pouco para vocês, um pouco mais denso, né, de alguma forma de estrutura, de como a gente faz, mas eu acho que é interessante a gente também se aprofundar um pouco nesse tipo de conteúdo, porque ajuda vocês a também começarem a pensar dessa forma mais estratégica para a loja de vocês. Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente fala de vamos fazer uma ação para a festa junina, vamos fazer uma ação para inverno, vamos fazer uma ação para alguma data, é muito interessante. Mas esses mecanismos por trás faz com que a gente consiga tirar mais proveito ainda de cada uma das conexões que a gente faz dentro da nossa loja, tá? Então, quando a gente entende esse papel de cada produto, né, esse papel do que a gente quer oferecer para o nosso cliente, por que ele está ali, né? Então ele está ali porque ele foi buscar esse produto, sabendo disso, eu vou oferecer esse outro. Quando a gente consegue fazer essa roda funcionar, essa engrenagem funcionar bem, a gente consegue tirar o melhor proveito. E aí o esforço para vender, ele começa a diminuir, que é tudo que a gente quer, né? A gente não quer que esse esforço para vender seja constante, que a gente fique cansado, que é exaustivo e tudo. Então essas engrenagens, quando elas funcionam bem, quando elas estão conectadas, faz com que o nosso esforço para vender ele seja um pouco mais leve, porque a gente roteirizou isso, a gente controlou a venda de alguma forma, né? Eu não estou só deixando o cliente se guiar e definir, e ele está no papel de dono ali da venda, né? Quando a gente faz isso, a gente começa a ser dona da venda, a gente começa a falar assim, não, eu sei o que você veio aqui para fazer, por que você veio comprar isso, eu vou te oferecer essa outra coisa e por isso você vai gastar mais dinheiro aqui na minha loja e vai ficar mais feliz, porque ele vai se sentir satisfeito que você conseguiu fazer com que a experiência dele fosse melhor, com que ele tivesse soluções melhores para o problema, para o desejo que ele tenha, e ele vai voltar. Por incrível que pareça, quando o cliente sente que ele gasta mais dinheiro na sua loja, quando ele sente que ali tem as opções certas, quando ele é conquistado dessa forma,
ele fala assim: ah, essa loja é boa. Eu entro lá e eu quero comprar tudo. Eu entro lá e sempre tem uma novidade. Eu entro lá e parece que as pessoas sabem o que eu estou pensando. Não é à toa, né? Então, quando a gente começa a entender essas conexões, isso destrava muito o nosso potencial de vendas também.